Este é o Santuário da Mãe Rainha de Poços de Caldas. Um lugar que nos convida a soltar os fardos do passado e as preocupações do futuro, e nos concentrarmos plenamente no momento presente. E nessa entrega que encontramos uma profunda paz interior. Além disso, a natureza exuberante do local nos presenteia com lições valiosas. Aprendemos sobre a paciência ao observar e desabrochar de uma flor, sobre a superação ao acompanhar o movimento dos animais e sobre resiliência em ver uma árvore resistir aos ventos tempestuosos. Essas lições nos fortalecem e nos inspiram a cultivar essas qualidades em nossas próprias vidas. Aqui podemos sentir a presença de Deus, que é a fonte suprema de paz, oferecendo uma tranquilidade além da compreensão humana. Em sua presença encontramos consolo e renovação, além de uma paz que não é abalada pelas circunstâncias nenhuma. Em busca de Deus encontramos o refúgio seguro e coragem para enfrentar os desafios das nossas vidas. Sua paz nos liberta do medo, da ansiedade e permitimos-nos viver em harmonia e alegria. Confiar ao seu amor incondicional nos traz conforto e nos lembra que estamos em suas mãos amorosas. Portanto, lhe convido a visitar este local de uma beleza única e permita-se explorar da paz e da tranquilidade e da natureza. Permita que a natureza acalme sua mente, cure sua alma e desperte sua criatividade. Abra seu coração para a beleza natural do mundo e permita que nela nutra a sua alma com paz e inspiração. Este vídeo não tem o intuito religioso, mas sim contar a história, a linda história do Santuário da Mãe Rainha, que se remete a mais de um século atrás.
Bom dia, estamos aqui com a irmã Franciane, que nos vai contar a história do Santuário Mãe Rainha. Isso, nós estamos aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, e aqui em Poços nós temos então uma filial dos Santuários da Mãe Rainha, e esse santuário aqui vai completar 23 anos nesse ano. Ele foi, a bênção dele foi feita no ano 2000. Então, cada santuário de Schanstatt, que é o Santuário da Mãe Rainha, está ligado a essa devoção, então tem a sua bênção inaugural, né, em algum momento da história. E todos eles estão ligados ao santuário na Alemanha. Por isso, a origem do nome Schanstatt, né, vem do lugar onde está o primeiro santuário da Mãe e Rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schanstatt. Por isso a gente usa essa denominação, assim como fala, né? Tem algumas devoções marianas que a gente fala Santuário de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Então está ligado ali ao local onde ou teve uma aparição ou Deus utiliza também dos instrumentos humanos, às vezes, para uma visão extraordinária, e ali começa assim, então, alguma devoção, né, religiosa de fé especial ligada a algum santo ou ligada, no caso, a Nossa Senhora. E esse aqui, então, esse santuário está ligado à primeira capelinha lá na Alemanha, nesse lugar, né, na cidade de Fallender, um pequeno vilarejo, né, um bairro seria para nós, chamado Schanstatt. E Schanstatt, né, traduzindo para o português do alemão, schön, belo, bonito, Stadt, lugar. Então, traduzindo bem ao pé da letra, um belo lugar, né? Um lugar bonito. Aqui realmente é fantástico, muito bonito, um lugar de paz, de tranquilidade, fantástico. Uma outra coisa, a capela aqui é uma réplica dessa de... Não vou arriscar falar o nome da cidade que não vou acertar antes, né? Mas é uma réplica, pelo jeito. Exatamente. Todos os santuários da Mãe Rainha de Schanstatt, eles são construídos semelhantes ao original. Então, o primeiro da Mãe, que foi inaugurado, na verdade não é inaugurado, mas por iniciativa do fundador, o padre José Kentenich, hoje, né, é servo de Deus, está em processo de canonização. E o padre Kentenich, como jovem sacerdote, com um grupo de seminaristas no seminário dos padres palutinos, uma comunidade, né, da Igreja Católica, e ele foi designado para ser diretor espiritual dos seminaristas, né, lá no seminário. E os meninos, com o passar do tempo, isso ali no comecinho, depois, em 1910 ele foi ordenado, em 1912 ele foi nomeado como diretor espiritual. Então ele era padre bem jovenzinho, tinha apenas 2 anos de sacerdócio. E ali, começando com esses meninos, com esses seminaristas, né, tinha toda uma situação um pouco difícil também naquela época ali, ele começou a trabalhar com eles. Ele era muito mariano, então começou a trabalhar com ele a devoção, mais aprofundando a devoção mariana. E ali, né, passo a passo, chegou a fundação de um grupo que era um grupo já de décadas da igreja, chamada Congregação Mariana. E ele levou essa congregação para o seminário, para os seminaristas que quisessem então aderir a esse movimento de congregados marianos. E a partir dali, então, que tudo começou, que Deus foi abrindo as portas. Porque, assim, no Santuário da Mãe Rainha, não teve nenhuma aparição. O padre Kentenich nunca teve nenhuma visão extraordinária. Então, o que aconteceu que ali se tornou, então, um lugar de devoção, um lugar de peregrinação, um lugar, de fato, de graças, onde a Mãe, né, distribui graças para as pessoas que estão, que vêm ao seu encontro, vêm pedir o seu auxílio. Ali, então, os meninos, que eram seminaristas, estudantes ali no seminário e tudo, começaram, então, esse grupo de congregados marianos. E eles se reuniam uma vez por semana para fazer suas reuniões, seus colóquios, né, ver como que eles iam, então, levar adiante toda essa devoção mariana no próprio seminário. Então, é a sua vida mesmo de jovem, de estudante, de adolescente que estava ali começando essa vida dentro do seminário a caminho do sacerdócio. E aí, então,
eles estavam procurando, eles até então se reuniam na capela grande da casa. Só que volta e meia eles estavam lá reunidos e precisava às vezes deixar a capela, porque um grupo vinha ali rezar, outro grupo precisava, os padres precisavam, então eles estavam sempre assim, tipo, vai de um lugar pro outro e não tem lugar, sabe? Certo. E lá no seminário, nesse seminário em Schoenstatt, existia uma capelinha, como essa daqui, que até então não estava sendo utilizada como capela. A data dela inicial remonta a 1143. Nossa. Então, pensa, em 1910, os falotinos chegaram lá, compraram aquele terreno que tinha já essa capela ali. Foi ali em 1901, 1903, mais ou menos. Em 1910, o fundador é ordenado sacerdote. Em 1912, ele vem ali para aquele seminário onde estava, que eles tinham acabado de adquirir praticamente aquele terreno para ser o novo seminário deles. E ali, então, ela estava sendo utilizada como um depósito do jardineiro, onde o jardineiro tinha as coisas dele, né, de manutenção, de ferramenta, de coisa. E ali estava desativada mesmo, eles nunca usaram, tanto porque era uma capelinha muito pequena. Para um seminário que tinha muitos jovens ali estudando, também não tinha, entre aspas, muita serventia. E aí então eles resolveram, tiveram essa ideia de aí se a gente pedisse para o padre reitor, se a gente pudesse ocupar a antiga capelinha, né, essa, que está lá, né, desativada, que é o depósito lá do jardineiro, se a gente pudesse usar como nosso lugar de reunião. Assim a gente não precisa incomodar os outros de ficar lá na capela e daí tem que deixar cada hora. Então foi assim. Pediram para o padre reitor se eles podiam usar. Os meninos mesmo limparam, pintaram, ajeitaram, tiraram as ferramentas, reorganizaram o espaço. E ali ficou então um pequeno espaço. Ela é arquitetura na dimensão física, né? Todos os santuários da Mãe, ela é como o original mesmo, né? Mantém esse mesmo design do santuário. E ali então os seminaristas prepararam esse lugar para eles utilizarem. Mas lá na Alemanha, isso foi mais ou menos ali no mês de julho de 1914. Aí na Alemanha, como na Europa, né, as férias maiores lá é bem na época do verão, que é ali, pega ali julho e agosto, né, que é as férias prolongadas deles. E em setembro, normalmente, daí se começa o ano letivo. E eles, então, o que aconteceu? Eles arrumaram a capelinha, mas não usaram. E aí já veio as férias grandes que eles iam para casa dos familiares, dos pais. Então eles voltaram para casa, tá? Só que daí eles eram para eles voltar no começo de setembro, que era o início das aulas, né? Recomeçando as aulas. Mas a gente sabe, né, o que aconteceu na história em 1914. Exato. Então, justamente em setembro explodiu a Primeira Guerra Mundial. E aí os meninos não puderam voltar pro seminário, que estava um caos já na Alemanha. E o Padre Kentenich já estava sentindo isso lá mesmo no mês de julho, ali julho, agosto, toda essa situação política complicada, assim, tensa lá na Europa, já sentindo assim que era, né, realmente podia vir a acontecer ali algo mais drástico e grave, como realmente aconteceu. E ali então, quando eles foram para voltar, né, em setembro não voltaram, o Padre Kentenich já estava assim naquela situação, como nós vamos conduzir isso? Porque ele sabia, se explodisse uma guerra, não ia demorar muito, os meninos iam ser chamados para servir como soldados. E aí, então, ele pensando como que eu vou ajudar esses meninos, né, como diretor espiritual, se manterem, né, fiéis ao seu chamado, à sua vocação, à sua vida, né, de aspiração para o sacerdócio, quem deles depois realmente conseguiria permanecer firme e fiel. E aí, então, ele começou a pensar, humanamente falando, não é possível, assim, não tem como eu vincular eles a mim, por exemplo, como pessoa, como um instrumento humano, simplesmente, e eles realmente conseguirem ter força para permanecerem fiéis. Então, e como ele era um grande devoto de Maria, ele falou assim, somente se eles tiverem um profundo amor e vínculo a Maria Santíssima, eles vão ter força de permanecer permanecerem fiéis aos seus princípios. E aí o Padre Kentenich começou a pensar nisso. E antes deles chegarem de férias, o Padre Kentenich leu numa revista um artigo de um advogado chamado Bartolo Longo,
que tinha por iniciativa divina, mas assim, inspiração divina, e ele teve essa iniciativa de construir em Pompeia um santuário dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Vocês já ouviram falar? O vulcão na Itália. Exatamente. E aí então ali em Pompeia tava tendo, aí ele leu a história, né, que na época em que foi construída ali, né, tava tendo uma devastação assim, no sentido moral, religioso, entre os jovens na própria cidade. E o advogado então ele começou a rezar o terço, né, o rosário, e ele falou assim, que ele fez essa promessa a Nossa Senhora, né, que ele ia construir uma grande catedral, um grande santuário em homenagem a ela, se ela livrasse, né, a juventude e renovasse a cidade de Pompeia, né, o Vale de Pompeia, de toda essa situação. E foi o que aconteceu. Aí ali então, depois, né, ele começou a juntar outras pessoas, né, que aderiram a essa sua ideia de rezar e pedir, suplicar a Nossa Senhora que ela operasse esse milagre ali. E aí então ele construiu um santuário em homenagem a ela, né, colocou ali uma imagem dedicada, e hoje é um santuário enorme que recebe muitas peregrinações, assim, então assim, um santuário que realmente as pessoas vão ali para pedir graças e tudo. E o Padre Quente, a gente começou a pensar, então, falei, nossa, ali Nossa Senhora não apareceu. Será que aqui em Schoenstatt não poderia acontecer o mesmo com os nossos meninos, com os nossos jovens? E a antiga capelinha, que era, na verdade, né, remontando, muita história para contar. Remontando essa história, a história da capelinha, na verdade, é que séculos atrás ela pertencia ao mosteiro, né, das monjas agostinianas, que aquele espaço ali onde que os palotinos compraram, muitos anos lá atrás, lá no comecinho ali de 1100, era um mosteiro. Depois vieram guerras, vieram várias coisas, vieram novos proprietários, as monjas saíram dali, foi uma sequência de fatos e acontecimentos, né, até chegar a 1900 e os palotinos adquirirem aquele local. Era uma propriedade privada de uma família, e aí que vendeu o terreno. Só que a capelinha, é engraçado, nunca foi destruída. E por que a capelinha é tão pequena, né? Uma capelinha tão assim? Porque a capelinha era... Então o Padre Quente, ele teve essa ideia, né, de se perguntar, será que aqui em Schoenstatt não poderia acontecer o mesmo, como aconteceu em Pompeia? Porque, como eu estava falando, a capelinha remonta já ali bem o começo, né, de 1100 mais ou menos, que é a data que a gente tem assim registrada, e ela sobreviveu. E como eu falei, por que uma capelinha tão pequena, né? Mas porque como era um mosteiro, um convento, se tinha então, né, nos conventos, né, nos grandes espaços conventuais, tem-se o costume de ter também um cemitério, né, das monjas, das irmãs, né? E ali então era uma capelinha do cemitério das monjas, por isso uma capelinha tão pequena. Uma capelinha, né, mortuária mesmo, né, para os velórios. E segundo o costume e tradição da igreja, né, as capelinhas dos cemitérios eram sempre dedicadas a São Miguel Arcanjo. Por isso que todos os santuários da Mãe Rainha também preserva né, assim, conservando um pouco da história, preserva essa tradição de se ter também ali a imagem de São Miguel. Porque ela era realmente uma capelinha dedicada a São Miguel, né, há séculos e séculos e séculos atrás, antes de, né, se ter toda essa iniciativa do Padre Quente, dos meninos. E aí então, né, recordando ali um pouco da história, os meninos não voltam em setembro, explode a guerra e tudo mais, e aí eles conseguiram voltar para o seminário em outubro. Eles nem chegaram a participar da guerra, então. Chegaram a participar. Foi no comecinho ali, né? Porque quando explodiu a guerra, ninguém conseguiu. Foi uma loucura só, a gente pode imaginar. E aí então eles conseguem voltar para o seminário em outubro. E aí eles vão ter a sua primeira reunião, né, na capelinha arrumada, que eles já tinham organizado e tudo, no dia 18 de outubro, um domingo à tarde, 18 de outubro, eles se reúnem pela primeira vez com o padre espiritual, o padre José Quentes, para o seu colóquio ali semanal, para ver como que foram as férias, como que eles vão seguir agora e tudo mais, em vista daquele pano de fundo, né, da guerra ali, né, ali fora acontecendo.
E aí então ali o Padre Bento ele faz essa proposta para eles. Ele fala, nesse dia 18 de outubro ele apresenta uma ideia que ele estava calentando alguns meses atrás já. E aí ele fala para os meninos, será que aqui nessa antiga capelinha de São Miguel não seria possível que a gente convidasse Nossa Senhora a vir se estabelecer aqui e transformar essa capelinha num santuário de graças, num lugar de peregrinação para a Alemanha, que vivia toda aquela situação caótica, para a Europa e quem sabe para mais além. E hoje a gente pode se incluir nesse mais além. E a ideia dele, o pensamento dele, na verdade, era justamente essa questão, né? Tava toda essa guerra, todo esse ambiente de guerra, de caos, né? De tudo ali, né? Na Alemanha e nos países envolvidos, né? Diretamente na guerra. E aí, então, ele né? Pergunta, né? Nossa Senhora estaria aqui para poder atuar e ela desfazer toda essa situação difícil. Só que, daí ele falou, só que aqui a gente teria que fazer algo em troca. Daí ele fala essa história de Pompeia, né? Que ele... Lá também, né, eles prometeram rezar o terço e pedir, suplicar, né? Que Nossa Senhora, né, intervisse ali nessa situação. E nós também, nós faríamos, ele falou ali, ele usou essa expressão, nós faríamos um contrato com Nossa Senhora, um contrato de amor. Ela vem para a capelinha, ela se estabelece aqui na capelinha, né, espiritualmente, moralmente falando, e daqui ela vai atrair os corações, vai educar os corações na fé para Deus, vai educá-los e vai transformá-los em instrumentos aptos em suas mãos. Aí sim, se a gente, para que isso aconteça, né, ela quer precisar da nossa ajuda. Então nós vamos trazer para ela, né, aquilo que a gente tem de melhor. Vamos nos aperfeiçoar, né, no nosso caminho de santidade, na nossa autoeducação, naquilo que nos custa. E a gente vai oferecer para ela o nosso caminho de santidade, para que ela possa vir morar na capelinha. E assim aconteceu. Os meninos, na verdade, foi um pouco disso, assim. Eles vinham, ofertavam, então tudo que custava, tudo que era difícil, eles falavam assim, para que Nossa Senhora venha morar na capelinha. Aí um brigava lá, falava, né, eu não queria fazer alguma coisa, ele dizia assim, olha, isso daí oferece para que Nossa Senhora venha morar na capelinha. E assim eles foram para a guerra, com esse pensamento. Foram servir na guerra, conquistaram outros soldados para essa ideia. Eles se reuniam no campo de batalha, eles tinham pelo menos uma vez por semana, nos domingos que eles tinham folga, eles se reuniam com outros soldados, contavam da capelinha, contavam da ideia do Padre Kentenich, e assim foi começando. Não tinha a imagem dela ainda. A imagem veio depois, só em 1915, quando eles começaram a procurar. Então, se a gente quer que Nossa Senhora venha aqui, vamos ter que ter um sinal dela. Então, daí foram buscar uma imagem, foram procurar. Aí tem toda a história de como eles ganharam essa imagem, que na verdade é uma pintura italiana, uma tela italiana. E eles, na verdade, eles tinham o pensamento de ter uma estátua, de ter uma imagem de Maria, só Maria e tal. Mas aí Deus fez diferente, providenciou. Até a princípio eles não gostaram muito da imagem, porque era uma imagem com traços muito latinos. E eles, como bons alemães, eles não tinham, assim, mas depois, assim, pouco a pouco, o próprio fundador foi mostrando a beleza dessa imagem e o sinal da providência de Deus, que queria que talvez fosse realmente essa imagem para estar ali. E aí, com o tempo, alguns dos meninos faleceram na guerra, né, e deram consciente a sua vida, ofertaram a sua vida a Deus para esse objetivo, para que Nossa Senhora viesse morar na capelinha e que essa guerra pudesse ter um fim e que eles pudessem então congregar e agregar outros corações ali para receber as mesmas graças. Então, assim, em resumo, o começo da história foi isso, né? Por isso que aqui em todos os lugares onde se constrói o Santuário da Mãe, são mais de 200 réplicas dessa no mundo. No mundo. E só no Brasil são 23 e agora está sendo construído o 24º, que é em Maringá. E também o futuro lá em Santa Catarina, em Biguaçu, o 25º.
Muito, Tem uma principal no Brasil? A gente diz que é o primeiro do Brasil. É o primeiro do Brasil. É o primeiro do Brasil, que na verdade foi o segundo do mundo a ser construído, e que está na cidade de Santa Maria, que é onde a nossa comunidade também se estabeleceu ali como sede provincial no Brasil. Né? As irmãs chegaram aqui em 1935 e em 1945 foram para Santa Maria, e em 48 o Santuário de Santa Maria foi inaugurado. Ele é o segundo santuário, a gente fala o segundo santuário filial do mundo. E o primeiro do Brasil. E o primeiro do Brasil. Então ele tem um significado muito, muito importante para os brasileiros, esse santuário em Santa Maria. É um lugar assim, onde o fundador esteve, né, por 10 vezes, quando ele... continuando toda a história, tem muita história para contar, porque assim, primeiro tudo começou com seminaristas, assim, como que se estendeu esse convite de ajuda para os soldados. Quando terminou a guerra, em 1918, um dos seminaristas que tinha oferecido a vida para que a Mãe de Deus, né, que Maria, viesse se estabelecer no santuário, ele faleceu, ele ofertou a vida, e ele tombou na guerra ali na região de Cambrai, na França, né? Os alemães, a tropa alemã estava ali em combate. Ele tomba na guerra no dia 4 de outubro, e no dia 5 de outubro, então, se tem um acordo um acordo de paz para terminar a guerra. Foi muito significativo. Fantástico. Isso também, assim. Então, e muitos deles morreram na guerra, e muitos depois voltaram então para o seminário. Terminou a guerra, as coisas. E os soldados, os ex-soldados, ainda começaram a se corresponder lá na Alemanha, em Schanstatt. E agora, gente? Porque nós não vamos para o seminário, porque a gente não vai ser sacerdote. Mas a gente tá... Como que vai ficar agora a nossa situação de vida, né? Porque a gente tá ali, a gente também quer ajudar, a gente tá colaborando com o Santuário da Mãe, não sei o quê. E aí foi daí que se começou a expandir, a gente fala, o movimento fora dos muros dos seminários. Que daí esses ex-soldados, em 1919, se reuniram para que eles também fizessem assim. Aí começou o movimento leigo. Já lá em 1919, o movimento leigo vinculado ao Santuário da Mãe Rainha. Em 1920, muitas das irmãs desses ex-soldados, enfermeiras que atuavam na guerra e que tinham contato com os seminaristas também, começaram a questionar, mas só os homens e as mulheres? E aí em 1920 começa a ter o ingresso das mulheres no movimento leigo vinculado ao santuário. Depois desse grupo de mulheres, em 1920, em 1926, 6 anos depois, um grupo delas que queriam fazer uma atividade mais intensa e dedicar-se mesmo ao movimento, ajudar o fundador, né, na estruturação de toda essa obra que estava começando a nascer. E aí então surge a nossa comunidade, desse grupo pequeno que gostaria de se engajar mais. Aí surge o nosso instituto, que é o Instituto das Irmãs de Maria de Schanstatt. E ali depois foi crescendo. Aí depois vieram a juventude, as crianças, mães, casais. Então assim, pouco a pouco foi se estruturando uma grande obra. E depois, né, em 1933, o Hitler sobe ao poder na Alemanha. Tem toda aquela situação complicadíssima, mais complicada ainda que a primeira. Aí em 1939 explode a Segunda Guerra Mundial. O nosso movimento, que tinha uma grande alcance na Alemanha com sacerdotes, com jovens, começa a ser perseguido. Em 1941 o fundador é preso. Ele fica alguns meses na prisão, numa prisão perto de Schanstatt, né, numa cidade chamada Koblenz. E em 42, em março de 42, ele é deportado para o campo de concentração. E ali ele fica até a guerra terminar. Então assim, tem todo... E dentro do campo de concentração que ele toma contato com alguns senhores, né, casados católicos, outros senhores que não eram casados, né, solteiros, mas que estavam engajados também em alguma coisa da igreja. Muitos sacerdotes de outras nacionalidades também, especialmente os de origem tcheca, polonesa, né, que foram presos também.
E ali então o fundador ele inicia dentro do campo dois grandes institutos que tem dentro da obra, né, do movimento, que é o Instituto de Casais, de Famílias, e o Instituto dos Irmãos de Maria, que são homens solteiros consagrados daí, dentro do campo. Em 45 termina a guerra, os americanos aí tomam, né, espaço, né, conseguem dominar ali as forças alemãs. E aí o padre Kentrich ainda fala assim, foi a salvação, né? Na verdade foi a salvação quando os americanos chegaram e a gente conseguiu daí se libertar e vir realmente a Alemanha perde a guerra, tem toda aquela situação que a gente conhece, parte histórica, né? E aí em 45, em 47, aí o fundador consegue retornar com vida. Ele, olha, tem umas peripécias ali desses 3 anos de campo de concentração que se começa a contar, dá um livro. Dá um livro. Ele tem contatos com comunistas, ele chega a converter vários comunistas, vários chefes do nazismo, às vezes que não estavam assim totalmente de acordo com todas as ideias ali mas ele consegue fazer um processo de conversão junto dele ali dentro do bloco dele de prisão. Eles próprios, os chefes, muitas vezes livrou o fundador da lista de extermínio. Nossa. Então assim, foi Deus que foi atuando mesmo na vida dele. E aí em 45 ele consegue sair com vida. Daí os americanos tomam posse ali, eles começam, daí o que os alemães começam a fazer lá, os nazistas, né, eles começam a liberar os prisioneiros, porque daí não tinha muito. E começam a liberar do campo, né, eles caminhavam quilômetros para conseguir chegar em alguma cidadezinha, algum espaço que ainda era possível, porque a Alemanha ficou praticamente destruída. O lugar Schanstatt, ele sempre dizia assim, ele sempre pediu para a Mãe de Deus para que ela preservasse o lugar. Parece que por 2 vezes chegou a cair algumas granadas e bombas próximas ao santuário, mas não atingiu. Não, assim, as próprias casas que tinham lá já, das irmãs e tudo, não foram atingidas. É obra de Deus mesmo. Obra de Deus, porque não tinha explicação, porque assim, tinha cidades inteiras devastadas. Então assim, foi uma bênção. E aí em 47 ele faz a sua primeira viagem internacional, porque antes da guerra começar ele já estava sentindo que alguma coisa não ia dar bom, sabe? É verdade. Ele estava sentindo que a situação política estava se agravando cada vez mais. Ele já, desde que o Hitler subiu no poder em 33, ele começou a preparar os sacerdotes, professores. Ele dava muitos congressos lá em Schanstatt para muitos círculos, e ele já vinha preparando. Ele falava assim, ele sentia que aquele tipo de governo não tinha alguma coisa errada. Ele tinha uma lábia, assim, né? Uma conversa, mas assim, o fundador já tinha percebido. E aí ele começa a preparar os seus para o que viria mais no futuro. E de fato, quando foi em 39, com toda a situação de perseguição, né? E ele realmente se tornou o inimigo número 1 do nazismo. Né? Tem uma documentação em Berlim que eles encontraram, né, a palavra Schanstatt riscado, e embaixo estava essa descrição: inimigo número 1 do nacionalsocialismo. Porque quem foi conquistado com as ideias do movimento está perdido para o nazismo. Então assim, ele tinha muitos padres do movimento faleceram no campo, na prisão, né, deram sua vida ali, né, por toda essa situação difícil, que foram perseguidos. E em 47 o fundador então começa a fazer suas viagens, porque ele, antes da guerra começar, ele começou a enviar algumas irmãs enviou para a África e enviou para a América, porque ele estava sentindo que alguma coisa que ia dar ruim. E ele falou, se o movimento morrer na Alemanha, ele vai estar segurado em algum outro lugar. Exatamente. Nossa. E aí por isso que em 35 ele manda o primeiro grupo para a América. Aí em 35 chega irmãs no Brasil, chega irmãs no Uruguai, Chile, Argentina. E aí ele manda para... O primeiro lugar que ele mandou, na verdade, foi para a África, em 1933. Quando Hitler estava no poder, no final do ano, ele vê uma porta aberta, assim, que os padres pediram
das irmãs para estarem lá ajudando na pastoral na África, ele já envia. E aí depois outros padres aqui da América Palotina pediram também as irmãs, ele falou, então vamos enviar. E ele sentindo toda essa situação, aí em algum lugar vai estar assegurado o movimento, se aqui não der certo, aqui morrer. Na Alemanha continua em outro país do mundo. Foi isso que aconteceu. E daí, em 47, ele vem pela primeira vez ao Brasil. A primeira viagem internacional que ele faz é o Brasil. E aí então ele vem, ele desce no Rio de Janeiro, daí do Rio de Janeiro ele vai até Porto Alegre, Santa Maria, vai para o Paraná, onde tinham as irmãs ali daí já na época, né? Ele visita. E depois ele volta mais 9 vezes para o Brasil. Olha, tem toda uma trajetória assim também da história dele aqui no Brasil. Lógico, depois, né, tudo, ele morreu em 68, morreu lá na Alemanha, né, tá enterrado ali, né, na sacristia. Ele, na verdade, faleceu depois de uma missa, faleceu ali na sacristia. E onde ele deitou, ali que ele faleceu, então foi construído ali o jazigo dele, nessa antiga sacristia, numa igreja enorme chamada Igreja da Santíssima Trindade. E ali, então, tem toda, né, nesse lugar mesmo, né, em Schanstatt, ele está ali, né, o jazigo do fundador. E assim, então, os santuários da Mãe Rainha, ele tem todo esse contexto espiritual, essas graças também no sentido de transformação interior, de espiritualidade. Ele é pequenininho, então ele também tem essa conotação de ser um lugar aconchegante, de que a gente chega, a gente sente assim, nossa, aqui estamos em casa, que a mãe me acolhe, sabe, assim, esse abrigo espiritual. E é isso. Então a gente, por exemplo, tem alguns polos, e aqui no Brasil, desses 20 e tantos santuários, 12 estão sob nossa responsabilidade, das irmãs. Da nossa província, né? Daí tem outros da província de Santa Maria, porque hoje no Brasil nós somos 2 províncias, né? Uma com sede em Santa Maria, outra com sede em Atibaia. E aí da sede em Atibaia, da nossa responsabilidade são 12. Por isso que tem algumas das irmãs que nós, né, atuamos onde está o santuário. E onde tem um santuário sempre tem um grande movimento de leigos junto. Então aqui nós somos só 2 irmãs, mas a gente tem aqui grupo de casais, um grande grupo de mães, de juventude, de crianças, de famílias que recebem a imagem na sua casa, que vêm, de peregrinos. Então assim, a gente tem não só no sentido estrutura, administrativo mesmo, que a gente faz, né, da parte financeira e tudo mais do santuário, mas principalmente da parte espiritual. Esse acompanhamento espiritual, dessa formação, dessa espiritualidade que traz e que carrega ali essa pequena capelinha, que é muito pequena mesmo em estrutura, mas tem uma herança, um calabouço assim enorme de história, de vida, de graças e de fé, exatamente. Muito interessante. O símbolo ao lado do santuário, que nós chamamos de pira, tem um globo, né, em cima, tem uma patena, tem uma bacia, como se fosse uma bacia, né, assim, uma patena em forma de triângulo, triangular, justamente por conta para simbolizar a Santíssima Trindade. E a patena lembra a Santa Missa, né, é o objeto onde o padre oferece, né, o pão que vai ser transubstanciado no corpo de Cristo. Então é como o local ali para oferecer, né, para dar oferta. E essa pira, ela foi feita em homenagem ao jovem seminarista José Englin, que faleceu na Primeira Guerra Mundial, ofertando a sua vida para que Maria viesse morar no santuário, transformando a pequena capelinha, né, a antiga capelinha de São Miguel, num santuário de graças, num lugar de peregrinação onde Maria distribui as graças para quem necessita. E por que ele fica ao lado do santuário, né, com todo esse simbolismo? Porque, como eu falei, no santuário tem essa colaboração mútua, né? Nada sem a Maria, Mãe de Deus, mas também ela não vai fazer nada sem a gente trazer algo para ela, então a gente fala, uma aliança com a Maria, né? Uma aliança de amor com ela. E ali, então, as pessoas trazem por escritos os seus pedidos, os seus oferecimentos, aquilo que custa, ofertando para a mãe. Tudo a gente coloca na talha do capital de graças. Capital de graças
Tá lá aquela explicação no livro, vocês vão ver o que é. É essa aliança, esse acordo com a mãe, para que ela venha morar ali, então a gente oferece algo. E todo dia 18, que é o dia que a gente recorda o início de tudo, né? Tudo começou lá em Shanxia, em 18 de outubro de 1914. Então todo dia 18, em todos os santuários da Mãe e Rainha do mundo, se queima esses papéis onde estão escritas as ofertas para ela. Então todo dia 18 a gente coloca naquele globo. O globo simboliza a nossa humanidade, né? O humano, o mundo todo, né? E a gente então enche a bacia ali da pira, enche o globo e queima, porque é esse o simbolismo, que tudo aquilo foi oferecido para chegar até Deus. Então que essa fumaça realmente suba ao céu e que chegue e toque o coração de Deus. É algo simbólico, né? É um símbolo somente. Né? Tem gente que oferece, não vem trazer um papel por escrito nesse oferecimento, mas quem deixa ali por escrito, então todo dia 18 é ofertado para a mãe, nessa pira, nesse espaço ali. Muito legal, muito bom. Vamos ali. Mas o santuário aqui em Poços de Caldas, ele fica aberto todos os dias para quem quiser vir fazer a sua oração. Das 8 da manhã até as 17 horas. Tem tá bom. Pessoal que vem, e vem mesmo. Tá vendo? Você tem ali, gente. Tem movimento, é um espaço para a natureza muito, muito bela e abençoada. Então tem muita gente que faz caminhada, que vem de bicicleta, ciclistas. Então a gente nunca tá sozinho. É verdade. Então tá bom. Uma alegria poder conhecer essa família maravilhosa que faz essas peregrinações, faz esses itinerários assim, e fazem algumas aventuras com certeza também, com certeza, né? E que chegaram aqui na casa da mãe. Então, tá é bom. uma satisfação imensa nossa estar aqui e conhecer você e todo o seu trabalho, todo o trabalho do santuário, né? Que bom, uma alegria. Muito obrigada. Estamos muito felizes por estar aqui. Que bom. Dizer obrigado não é o suficiente para agradecer a tão amável e gentil irmã Franciane por dedicar o seu precioso tempo em compartilhar um pouco da história do Santuário Mãe Rainha. Que a vida continue a trazer alegrias, sucesso, felicidade em seu caminho. Saiba que em sua generosidade e gentileza não passaram despercebidas por nós. Você é verdadeiramente uma pessoa especial em nossas vidas. Mais uma vez, somos gratos a você, irmã Franciane. Muito obrigada. Este foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, comente, pois para nós a sua opinião é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais os vídeos. E para a próxima semana mostraremos um pouco da cidade maravilhosa. Espero você aqui. Obrigada.